Olá amigo, mais um vídeo sobre tape deck, aqui em especial o modelo CD5500 da Gradiente, feito pela JVC, né, provavelmente em regime de OEM, né, parceria, então não é uma cópia, né, é um JVC mesmo, então a Gradiente não tinha como copiar esse tipo de aparelho naquele tempo, né, é um aparelho que tem uma engenharia avançada lá para os anos 80, né, então principalmente engenharia de mecânica, tá? Então a Gradiente não teria como copiar um aparelho desses, né? Até porque ela não teria como fazer aquele chip lá do ANRS, né? Não existiria tecnologia aqui no Brasil nos anos 70 e 80, né, para fazer isso aqui, né? Então era parceria mesmo, né? A Gradiente manteve essa parceria por muitos anos, né, com a JVC. Então não tem por que falar cópia, né? Depois, acho que com o tempo, a Gradiente comprou o direito do projeto e começou a produzir as placas aqui no Brasil mesmo, mas essa placa aqui é importada. Então agora minha proposta é fazer esse mesmo teste, né? Esse mesmo levantamento, porém levando em consideração uma troca de cabeça, tá? Então essa cabeça aqui é aquela cabeça conhecida como Metacore, tá? Ela é bem mais moderna, na verdade, e tem um pouquinho de diferença de impedância, então eu resolvi fazer esse levantamento de quanto que seria a tensão de bias, né, ideal para essa cabeça, tá? Então eu vou fazer como nos outros vídeos, né? Eu vou iniciar com 6 volts, né, tensão de bias para fita de ferro, né? E depois eu vou aumentando, né, conforme o contador vai incrementando, eu vou aumentando a tensão de bias. Eu vou gravar a fita com tensões de bias diferentes e depois vou dar play nesse trecho de fita e vou anotar a distorção e o nível de sinal na saída do equipamento, tá? Com esses medidores aqui de tensão, distorção, tá? Então vou anotar esses valores, né, para cada canal. Então eu vou achar o ponto ótimo entre distorção e tensão de saída, tá? Então eu só vou fazer um check de calibração aqui, tá? Uma fita de nível, tá? Ela me faz os VUs chegarem perto do 2 dB ali na escala VU, né? Então isso equivale mais ou menos a 384 mV, né? Referenciados a esse tape deck, né? Então com isso ok, né? Isso é só um check para mim saber se o VU tá ok. Então agora eu vou pôr essa fita de ferro aqui e vou trocar o osciloscópio de lugar, né? Então eu vou passar ele aqui para onde tem o sinal de bias. Eu vou então agora soltar aqui a gravação, né? Vamos dar uma olhada aqui quanto que está de tensão de bias. Então eu estou iniciando aqui com 12 volts, né? Eu vou mudar para 6 volts, né? E aí eu vou incrementando bias, né, conforme o contador vai incrementando. Então aqui eu vou girar os ajustes de bias, tá? Para ter 6 volts, tá? Então 6 volts nesse canal, 6 volts nesse canal aqui. Então 6 volts nos dois canais, né? Agora eu vou zerar aqui meu contador, né? Zerei o contador, tá? O contador tá... Deixa eu ver se eu consigo iluminar bem ele. Vou zerar novamente, né? E agora a gente começa então o teste, né? Quando passar para 10 ali, né, eu vou incrementar a tensão de bias em 1 volt, tá? E eu vou até 16 volts, tá? Então tá chegando perto, já vou me posicionar aqui, tá? Então chegou em 10 ali, eu vou aumentar a tensão de bias.
Então 7 volts, tá? Nesse canal. Sete volts no outro. Tá? Então aqui a gente está chegando no 20, né? E eu vou para 8 volts. Agora outro canal para 8 volts. A gente está chegando aqui no 30, né? Agora eu vou para 9 volts então. 9 volts. 9 volts. Tá. A gente está chegando no 40, né? Então a gente vai para 10 volts. Então 10 volts aí. Próxima tensão vai ser 11 volts, né? Então 11 volts. E 11 volts de bias, tá? Então eu preciso ter isso indexado ao contador aqui para saber que momento que estava, né, essas tensões, né? Então por isso que eu referencio aqui ao contador, né? Então a gente está chegando no 60, agora a gente vai para 12 volts de bias, né? 12. E 12, tá? Eu vou diminuir a tensão aqui do osciloscópio para a gente poder subir mais. Então aqui está chegando os 70, né? Vai ser 13 volts, tá? Então agora eu vou para 13 volts. Tá chegando 80. Então a gente vai para 14 volts. Daqui a pouco vai chegar o 90, né? A gente vai para 15 volts. Já estamos perto desse concluir aqui a gravação, né? Então 90, agora a gente vai para 15 volts. Tá. Agora a gente aguarda os 100, tá? Para ir até 16 volts. Então 100, agora a gente vai para 16 volts. Tá. volts. Pronto. Então agora a gente aguarda aqui até chegar no 110 para finalizar a gravação, tá? Então aqui a gente finaliza, né? Eu vou voltar a fita para o 0, né?
daqui em diante, né, eu vou analisar essas informações todas aqui, né. Então vou analisar a distorção, né, que nesse caso que está mais do que 3%, né, ó. Esse aqui está mais do que 10%, ó. Então eu tive que botar na escala de 30, então vocês notem que quando a gente tem pouca tensão de bias, a distorção é enorme, ó, escala de 10%, tá? Aqui também, não, escala de 30% nesse canal e escala de 10% nesse canal, né? Então eu vou anotar, né, todos esses valores, né, desses 4 medidores e vou depois retornar com a tabela, né? Então eu vou deixar o tempo correndo aqui, né? E conforme na casa dos 10 eu anoto os valores aqui, né? Na casa dos 20 eu leio os mostradores aqui e anoto os valores. Então eu vou completar todo esse quadro aqui, né? E depois eu volto com isso completo, né? Não, é muito difícil de fazer essa conferência com a câmera na mão, né? Ler os galvanômetros, anotar e avançar e voltar a fita para fazer esse teste, tá? Então eu vou interromper aqui o vídeo, né? E daqui a pouco eu volto aí com o resultado, né, dessa análise aqui. Então voltando aqui, concluí a planilha. Eu tive que fazer ela várias vezes, porque iniciando de 6 volts eu não tinha a certeza aqui do final, então eu mudei aqui o offset disso aqui, né? Eu desloquei toda a tensão, né? 6 volts para cima. Então todo o range que eu tinha escrito antes eu desloquei, né? Então comecei a partir de 12 volts, tá? Começando de 6 volts não deu certo. Quer dizer, deu certo, mas eu fiquei em dúvida aqui no final. E começando de 10 volts também eu fiquei em dúvida aqui no final. Então eu resolvi começar de 12 volts, tá? Então, começando de 12 volts, a gente tem aí um nível de distorção alto demais, né? Então 1,2% de distorção. Então nível de saída meio disparelho aqui, né? E distorção alta demais. Então vamos tirar esse primeiro quadro aí. Então 12 volts não serve, né? 13 volts, a gente tem então uma distorção também um pouco alto, né? Uma disparidade um pouco grande entre os canais, né? Vamos tirar fora. Aqui também a distorção está um pouco alta, a disparidade aqui está também um pouquinho alta. Aqui a gente tem muita distorção, né? Aqui a disparidade melhorou um pouquinho, né? Mas ainda não está ok. Então com 16 volts agora, né? A gente analisou para 15 volts, tá? A linha que está valendo é essa aqui, dessa tensão em vermelho, tá? Então para 16 volts a gente tem uma distorção interessante, né? Baixou de 1% e uma disparidade menor aqui na tensão de saída. Tá interessante aqui 16 volts, tá? Vamos ver aqui o 17 volts, tá? Nota que aqui a tensão já está começando a cair, então a gente está se aproximando do ponto ótimo de bias, né? De tensão de bias. Então vamos dar uma olhadinha aqui no próximo quadro aqui. A distorção baixou mais um pouco, tá? Em 17 volts. E a tensão de saída baixou mais um pouco, tá? Então também é um quadro interessante aqui, tá? O 17 volts. Vamos dar uma olhadinha no 18. Bom, o 18 a distorção de um canal baixou um pouquinho mais, mas a tensão aqui deu uma boa baixada, tá? Nos dois canais. Ficou uma disparidade aqui também interessante, ó. 225, 222 volts, né? Porém a tensão está caindo meio rápido, né? De saída. Vamos dar uma olhadinha aqui no 19 volts. A distorção se manteve, a tensão caiu mais ainda. Então a gente já está colocando mais tensão de bias, né? E não está mais refletindo em melhorar a distorção, né? Notem aqui, ó. A gente coloca de 19, 20, 21, 22 volts e a distorção permanece e até começa a aumentar, ó. Então aqui a gente passou do ponto, tá? Então aqui a gente passou.
a distorção passou a aumentar, né? O ponto de melhor distorção não é o ponto ótimo de bias, tá? Então, lembrem desse desenho aqui, ó. O ponto ótimo de bias não é o ponto que tem a maior tensão e nem o ponto que tem a melhor distorção, é um ponto no meio, tá? É um meio termo entre os dois, tá? Então, a gente vai cortando quadros aqui que a gente acha que não estão servindo, né? Aqui a gente colocou 19 volts, né? E a distorção não melhorou daqui para cá, então vamos tirar esse quadro aqui, tá? E a tensão baixou muito aqui, tá bem parelha a tensão de saída. Então aqui a gente dá uma olhada no 18 volts, né? Então daqui para cá a gente ganhou muito pouco, teve um ganho muito pequeno de distorção, ó, de 9,4 para 9,3, né? E só no canal. Então vamos tirar ele fora, né? A tensão aqui está bem próxima dos canais, né? Mas vamos cortar fora também, tá? Então a gente acabou ficando aqui entre o 16 volts e o 17 volts, tá? Onde a gente colocou 1 volt a mais e deu diferença de distorção nos dois canais, né? Então baixou a distorção um pouquinho em dois canais. E a tensão de saída está próxima, ó, 2,9, 2,4, e não baixou tanto assim, né? Então tá interessante aqui esse nível aqui de tensão, né? Então daria para considerar entre 16 e 17 volts aí a tensão de bias boa para essa cabeça Metacore, né? Ela tem uma impedância um pouquinho mais alta, se eu não me engano, é 10 ohms mais alta do que a original, né? Então certamente ela pede um pouquinho mais de tensão, né? Então eu diria aí que entre 16 e 17 volts a gente está mais ou menos nesse nível aqui, né? A gente pode estar um pouquinho para cá, né? Um pouquinho para cá, né? Entre o ponto de menor distorção e o de maior tensão, né? Então o ponto de maior tensão está lá em cima, ó, 235, né? Então aqui a gente ficou com 232, né? 228. Então aqui a tensão já estava abaixando, né? Então a gente pega esse pedacinho aqui da curva, né? Então é essa configuração aí desse teste aqui, né? Então aqui com 16 e 17 volts a gente teve a menor a melhor relação entre distorção e tensão de saída, tá? Não sei qual que eu vou adotar aqui, tá? Talvez o 16 volts, tá? Porque daqui para cá a gente ganhou bastante em distorção, né? Não que ela aumentou, ela diminuiu daqui para cá, né? E a tensão aqui não baixou muito, né? Aqui já deu uma boa baixada na tensão, né? Então se a gente coloca bias demais, né? Tensão de bias demais, a gente acaba matando um pouco os agudos, né? Depois no outro extremo da faixa, né? Aqui eu estou fazendo teste em 1 kHz, né? Mas um tape deck com bias demais, né? Ele acaba sacrificando os agudos, né? Então a gente tem que ter uma curva, né? De reprodução assim, né? Mais ou menos. Se a gente colocar bias de menos, né? Acaba acontecendo uma aberração assim, os agudos aumentam no final, né? E se a gente colocar corrente de bias demais, né? Acaba prematuramente a gente eliminando os agudos, né? Então, por exemplo, aqui é 12 kHz, 15 kHz, tá? Mais ou menos. Então a gente acaba matando esses agudos aí, colocando bias demais. Então a gente não pode usar essas configurações aqui de tensão muito alta de bias, né? Então eu acho que 16 volts estaria um bom número, tá? Um compromisso de não sacrificar os agudos, né? De ter uma tensão de saída interessante, né? E uma distorção interessante também. Então eu creio que era isso aí sobre a tensão de bias, né? Para o CD5500 da Gradiente, né? Com o cabeçote Metacore. Então esse cabeçote aí
é encontrado no Mercado Livre, né? Tem um pessoal que é especialista em tape deck que vende ele, tá? Então é isso aí, um abraço.